Fala galera, estou de volta para mais uma aula de cálculo. Propriedades dos limites. Caramba, Xande, 11 propriedades na tela, meu Deus. Calma, é relativamente simples, não tem nada demais, não é difícil. Fica tranquilo, vem comigo. Só um aviso antes, galera. Deixa o like para ajudar o projeto gratuito no YouTube e, por favor, acompanhe via playlist. Por quê? Pois futuramente, em vídeos posteriores, eu demonstrarei as propriedades dos limites. Não fica decorando as propriedades ou mesmo outras fórmulas, entenda, tenha o conhecimento de fato. Eu prezo muito tal ideia no meu canal, vocês sabem muito bem disso, tá? Vamos lá então. Primeira propriedade, a propriedade da soma. Se eu tenho... antes de falar da propriedade da soma, eu tenho que fazer um adendo aqui, que é a consideração inicial. Nós vamos considerar o limite de uma função f de x quando x tende a a e o limite de uma função g de x quando x tende a a como existentes, podemos dizer assim, ou seja, eles existem. Show de bola? Beleza, vamos lá. Propriedade 1. A propriedade da soma, como eu disse. O limite da f de x mais g de x quando x tende a a é o limite da f de x quando x tende a a mais o limite da g de x quando x tende a a. Parece muito uma distributiva, né? Tô fazendo um chuveirinho ali com o limite. Pegou o limite, multiplicou do f de x, mais pegou o limite e multiplicou do g de x. Mano, tu pode lembrar assim se você quiser, né? É claro que é uma gambiarra para lembrar, mas tudo bem. Então, o que acontece? Perceba que na esquerda eu tenho somados a função f de x e a g de x, a função e não o limite dela. Show de bola? Então eu falo que o limite da soma é a soma dos limites, podemos dizer assim. O mesmo vale para a subtração, ou seja, a segunda propriedade é bem parecida com a primeira. A única diferença é que em vez do sinal de mais, você coloca o sinal de menos. Então o limite de uma função f de x menos g de x quando x tende a a é igual ao limite da f de x quando x tende a a menos o limite da g de x quando x tende a a. Fica mais fácil entender lendo aí o que está escrito na tela do que eu falando, né? Meio enrolado falar f de x com g de x. Meu Deus do céu, você está entendendo? O mesmo vale para multiplicação e divisão, ou seja, bem parecido, cara, só vai mudar o sinal. A primeira propriedade tem o sinal de mais, a segunda, sinal de menos. A terceira vai ter o sinal de multiplicação, o pontinho ou vezes, enfim. Então se trata da propriedade do produto da multiplicação. Logo, limite de uma função f de x vezes g de x quando x tende a a será o limite da f de x quando x tende a a vezes o limite da g de x quando x tende a a. Pensando na gambiarra, também lembra um pouquinho a distributiva ali, né? Só com um vezes ali no meio. O mesmo vale para a divisão, ou seja, limite da f de x dividido para g de x. Ai, meu Deus, a voz falhou. Limite da f de x dividido pela g de x quando x tende a a será o limite da f de x quando x tende a a dividido pelo limite da g de x quando x tende a a. Olha só, uma restriçãozinha básica. Nós sabemos que o zero não pode aparecer no denominador, senão fica bem ruim pra gente, né? Então a gente considera o limite da g de x quando x tende a a diferente de zero. Primeira consideração, o limite da f de x quando x tende a a existe, limite da g de x quando x tende a a existe, e além disso, o limite da g de x quando x tende a a é diferente de zero para a gente chegar num valor determinado. Show de bola? Quinta propriedade, a propriedade da constante, um número, por exemplo. Então eu tenho limite de um k, sendo k uma constante, vezes a f de x quando x tende a a, sendo igual ao seguinte, você joga a constante para fora do limite. Você verá no futuro que nas integrais a gente faz isso o tempo inteiro, pega a constante e joga para fora, é bem bacana. Mas calma, voltando para os limites, você vai pegar a constante e vai jogar para fora do limite. Ou seja, o limite de k vezes a f de x quando x tende a a é o k vezes o limite da f de x quando x tende a a. Show de bola? Então você meio que joga a constante para fora do limite. Beleza. Vamos lá, o que acontece? Propriedade 6, propriedade da potenciação. O limite da f de x quando x tende a a, mas essa tal f de x ela está elevada a um n, o limite da f de x elevado a n quando x tende a a. Como eu disse, cara, é difícil explicar em palavras, é mais fácil você visualizar o que está aí na tua tela. Então, a função f de x está elevada a um n, o limite não, só a função está elevada a um n. Show de bola. É igual, agora sim,
todo o limite está elevado a n, ou seja, igual ao limite da f de x quando x tende a A elevado a n. Vou tentar dizer novamente. Limite da f de x, onde a f de x está elevado a um n, quando x tende a A, é igual o limite da f de x quando x tende a A elevado a n como um todo. Tá? Nós consideramos n inteiro positivo. Show de bola? Sétima propriedade diz que o limite de x quando x tende a A é igual a A. Oitavo, limite de x elevado a n quando x tende a A é igual a A elevado a n, n inteiro positivo. A oitava é basicamente a sexta. Show de bola? É meio que uma... Como é que eu posso dizer? Cara, eu esqueci a palavra que a gente fala, assim, uma coisa que está dentro da outra, é meio que um caso da sexta propriedade, podemos dizer assim. Nona propriedade, raízes, né? Não necessariamente raízes quadradas, mas raízes de um modo geral, onde nós temos ali o índice, né? Podemos dizer assim, um n inteiro positivo. Então vamos lá. O limite da raiz enésima de f de x quando x tende a A é igual à raiz enésima do limite como um todo, ou seja, do limite da f de x quando x tende a A. Então, basicamente, é pegar o limite e jogar para dentro da raiz enésima, tá? Pega aquele limite, joga para dentro, tá valendo. A mesma coisa na propriedade 6, pega o limite, joga para dentro dos colchetes que tá valendo. Então, as propriedades dos limites parecem as propriedades dos sonhos, né? Sai jogando tudo para dentro, uma distributiva amarrada ali, uma gambiarra nas propriedades de 1 até 4, a de 5 também. Enfim, parece as propriedades dos sonhos da matemática, e meio que é isso mesmo. Vamos lá, então. Se n for par, supomos que o limite da f de x quando x tende a A é maior do que 0. Aqui são aquelas regras da radiciação, né, galera? É pré-requisito, eu não vou ficar explicando detalhe por detalhe. Se n for ímpar, é claro que eu estou considerando n inteiro positivo, ou seja, um n inteiro positivo ímpar, nós supomos que o limite da f de x quando x tende a A é menor ou igual a 0, que é aquele cara sendo negativo, está valendo. A gente sabe que os outros casos, alguns casos específicos, não valem nos conjuntos reais. Enfim, cara, é radiciação básica. Se você não tem tal conhecimento, você tem que estudar radiciação, voltar um pouquinho para depois voltar aqui. Show de bola? Décima propriedade, limite dos... Agora é a propriedade dos módulos, né? Então eu tenho que o limite do módulo da f de x quando x tende a A é igual a... Joga o limite dentro do módulo. Eu disse, são as propriedades dos sonhos. Então pega o limite e joga para dentro do módulo que está valendo. Então é igual a módulo do limite f de x quando x tende a A. Parece que tudo vale nos limites, sai jogando que vale. Realmente parece bastante, né? E a 11ª propriedade não é meio que uma propriedade, é mais um teorema, mas eu coloquei aqui porque eu acho ela legal. Então eu vou dizer que o limite da f de x quando x tende a A é igual a f de A, desde que se trate de uma função polinomial ou uma função racional, que na verdade uma função racional é uma função onde eu tenho dois polinômios, um está no numerador e o outro no denominador, né? Então, assim, é uma divisão onde o cara de cima e o cara de baixo são polinômios, tá? Então, isso seria uma função racional. Então, agora que nós introduzimos as propriedades dos limites, vamos agora resolver exemplos de fixação, só para a gente fixar o conteúdo como um todo. Como dito anteriormente, em vídeos posteriores nós demonstraremos as propriedades dos limites. Não vale a pena e não é legal, cara. Não é maneiro ficar decorando. Eu não concordo com a ideia de decoreba, tá? Então, vamos ver exemplos. Vamos que vamos! Dado que limite da f de x quando x tende a 2 é igual a 6 e limite da g de x quando x tende a 2 é igual a 10, determine limite de 2fx mais g de x quando x tende a 2. Como nós temos uma soma dentro dos colchetes, utilizaremos a propriedade da soma, ou seja, limite da f de x mais g de x quando x tende a A é igual ao limite da f de x quando x tende a A mais limite da g de x quando x tende a A. Logo, vou aplicar, né? Então, limite de 2f de x mais g de x quando x tende a 2 será limite... Aí eu vou pegar a parte da esquerda. A parte da esquerda é o quê? 2fx. Então vai ser limite de 2fx quando x tende a 2 mais agora da direita, que é o g de x. Limite da g de x quando x tende a 2. Lembra que parece muito uma distributiva, como se eu tivesse fazer uma distributiva com o limite. Pega o limite, multiplica o 2f de x, soma com o limite do g de x ali e fica bonitinho. Então, ainda assim, está um pouco estranho, Xande, porque na parte da esquerda eu tenho limite de 2f de x. E o enunciado me dá o limite da f de x quando x tende a 2, e não o limite da 2fx quando x tende a 2.
E agora, nós faremos o que aí, Xande? Utilizaremos a propriedade da constante, já que 2 é uma constante. Nós temos que limite de kf de x, quando x tende a A, lembrando que k é a tal constante, é igual a k vezes limite da f de x quando x tende a A. Ou seja, eu meio que pego a constante e tiro ela do limite. Então eu vou pegar a constante, que seria o 2, e vou jogar para fora do limite. Então eu tenho o seguinte, limite de 2fx quando x tende a 2 é igual, pego o 2, joga para fora, ou seja, 2 vezes o limite da f de x quando x tende a 2. Agora sim eu posso resolver, porque eu sei quanto vale o limite da f de x quando x tende a 2. O enunciado diz que vale 6. Logo será 2 vezes 6, 2 vezes 6 é igual a 12. Logo o limite de 2fx quando x tende a 2 é igual a 12. E nós já sabemos o limite da g de x quando o x tende a 2, que vale 10. Então nós poderemos matar o problema. Eu vou substituir o 12 no lugar do limite de 2f de x quando x tende a 2 e o 10 no lugar do limite de g de x quando x tende a 2. Então eu vou ter 12 mais 10, que é 22. Ou seja, o limite da 2fx mais g de x quando x tende a 2 vale 22. Então nós aplicamos a propriedade para determinar tal limite. Tá vendo o poder? Show de bola. Vamos para o exemplo 2. Estamos trabalhando com enunciados bem parecidos, então vou considerar limite da f de x quando x tende a 2 igual a 6, limite da g de x quando x tende a 2 igual a 10, e vou mudar apenas o limite que queremos encontrar, determinar, eu sei lá. Então determine o limite da 5f de x menos 3g de x quando x tende a 2. Perceba que agora eu tenho um sinal de menos, então utilizaremos a propriedade da subtração, que diz o seguinte, limite da f de x menos g de x quando x tende a A é igual ao limite da f de x quando x tende a A menos limite da g de x quando x tende a A. Limite de 5f de x menos 3g de x quando x tende a 2 será aquela gambiarra, aquela nossa malandragem que parece uma distributiva, com o limite, pego o limite, multiplico 5f de x, menos pego o limite, multiplico 3 de x. É óbvio que pensar assim tá errado, mas funciona. Então vai que vai ser feliz, meu amigo, minha amiga. Então coloca lá, limite de 5f de x quando x tende a 2, menos limite da 3g de x quando x tende a 2. Xande, tem um problema, ali tem 5f de x e no outro tem 3g de x. Ferrou? Não, não ferrou, porque você vai utilizar a propriedade da constante. Então eu terei limite de 5f de x quando x tende a 2, pega o 5, que é uma constante, e joga para fora do limite. Então vai ficar 5 vezes o limite da f de x quando x tende a 2, que é igual a 5 vezes 6. Por que 5 vezes 6? Porque o limite da f de x quando x tende a 2 vale 6. Então 5 vezes 6, que é 30. Xande, você tá falando muito rápido. Cara, é porque, mano, é meio chato ficar falando toda hora. Limite de uma função quando x tende a nanã, limite de uma função quando x tende a nanã. É meio enjoativo, então eu tô falando rápido pra poder, sei lá, pra ir direto. Vamos lá. Eu posso fazer a mesma coisa com o limite da 3g de x quando x tende a 2, né? Já que 3 é uma constante. Então eu terei limite de 3g de x quando x tende a 2, pego 3 e joga pra fora do limite, ou seja, 3 vezes o limite da g de x quando x tende a 2, que será igual a 3 vezes o valor do limite de g de x quando x tende a 2, que é 10 segundo o enunciado. Então 3 vezes 10, 30 também. Agora basta substituir ali em cima. Limite de 5f de x quando x tende a 2 é 30, e o limite da 3g de x quando x tende a 2 é 30. Então vai ficar 30 menos 30, que é 0. Logo, limite de 5f de x menos 3g de x quando x tende a 2 é igual a 0. O exemplo 3 tem um enunciado bastante parecido com o anterior, novamente, só modificando a parte do limite que queremos determinar. Determine limite de 5f de x vezes g de x quando x tende a 2. Logo, nós aplicaremos a propriedade da multiplicação, ou propriedade do produto, que diz o seguinte, limite da f de x vezes g de x quando x tende a A é o limite da f de x quando x tende a A vezes o limite da g de x quando x tende a A. Show de bola, Xande, vamos que vamos! Então eu vou fazer o seguinte, a parte da esquerda ali que eu considero como 5f de x, eu vou meio que separar da parte da direita que seria o g de x. Então eu tenho limite de 5f de x vezes g de x quando x tende a 2 igual a limite de 5 vezes f de x quando x tende a 2
vezes o limite da g de x quando x tende a 2. Ô Xande, eu sei que o 5 está na esquerda, mas eu poderia considerar o 5 multiplicando a g de x em vez da f de x? Sim, sem problemas. Você poderia escrever da seguinte maneira: limite da f de x quando x tende a 2 vezes limite de 5g de x quando x tende a 2. Não faz nenhuma diferença. Afinal, você também sabe que a propriedade da constante joga o 5 para fora. Então, que diferença faz? Não tem diferença, amigo. Vai que vai. Então, eu tenho... Vamos pegar o 5 e jogar para fora do limite ali, no caso da f de x. Então, vai ficar 5 vezes limite da f de x quando x tende a 2 vezes o limite da g de x quando x tende a 2. E morreu, né? Porque nós sabemos o valor do limite da f de x quando x tende a 2 e nós sabemos o valor do limite da g de x quando x tende a 2. Caraca, Xande, tu fala muito rápido. Eu sei. Vamos lá, então eu tenho o seguinte: 5 vezes o limite da f de x quando x tende a 2, que vale 6. Então, 5 vezes 6, vezes o limite da g de x quando x tende a 2, que vale 10. Então, 5 vezes 6 vezes 10. 5 vezes 6, 30. 30 vezes 10, 300. Ou seja, limite de 5f de x vezes g de x quando x tende a 2 é igual a 300. Exemplo 4. Determine o limite de 4f de x sobre g de x quando x tende a 2. Novamente, considerando o limite da f de x quando x tende a 2 igual a 6 e o limite da g de x quando x tende a 2 igual a 10. Perceba que há uma divisão. Logo, aplicaremos a propriedade da divisão. Limite da f de x dividido por g de x quando x tende a a é igual ao limite da f de x quando x tende a a sobre limite da g de x quando x tende a a. Lembrando que a gente considera limite da g de x quando x tende a a diferente de zero, que é o caso. Está dizendo que o limite da g de x quando x tende a 2 é igual a 10. Então está valendo a propriedade. Vamos aplicar. Limite de 4f de x sobre g de x quando x tende a 2 vai ser igual ao limite do numerador, quando x tende a 2, sobre o limite do denominador, quando x tende a 2. E aí perceba que no numerador apareceu uma constante ali, que é o 4 multiplicado do f de x. Eu pego o 4 e jogo para fora do limite, aplicando a propriedade da constante. Então eu tenho 4 vezes limite da f de x quando x tende a 2 sobre o limite da g de x quando x tende a 2 e acabou. Basta substituir os valores e morreu. Eu vou ter 4 vezes o limite da f de x quando x tende a 2 é 6, então fica 4 vezes 6, sobre o limite da g de x quando x tende a 2, que é 10. 4 vezes 6, 24. 24 sobre 10, 2,4. Eu posso afirmar, então, que o limite de 4f de x sobre g de x quando x tende a 2 vale 2,4. Exemplo 5. Dado que o limite da f de x ao cubo quando x tende a 2 é igual a 8, determine limite da f de x elevado a 9 quando x tende a 2. Agora sim, Xande, tu mudou o enunciado. Sim, nós trabalharemos com a potenciação agora, né? A propriedade da potenciação. O que acontece? Nós sabemos que o limite da f de x elevado a n quando x tende a a é igual ao limite da f de x quando x tende a a elevado a n. Então perceba que eu sei o limite da f de x elevado a 3 quando x tende a 2. E eu quero saber o limite da f de x elevado a 9 quando x tende a 2. Cara, tu tem que ser malandro aqui. F de x elevado ao cubo, se eu pegar tal valor e elevar ao cubo, ou ao quadrado, ou à quarta, será que eu vou conseguir um 9 de alguma maneira? Sim. Como? Elevando ao cubo. Por quê? A gente sabe que o 3 multiplica com aquele 3 tá ali, não é assim que a gente faz? Então 3 vezes 3 é igual a 9. Ou seja, eu posso dizer que o limite da f de x elevado a 9 quando x tende a 2 é igual ao limite da f de x ao cubo elevado ao cubo ainda quando x tende a 2. Porque aquele 3 multiplica com 3 é a regra de potenciação, né? Que dá 9. Então eu posso dizer que o limite da f de x ao cubo, que é o valor que eu sei, quando x tende a 2, que é 8. Então eu vou colocar o 8 ali dentro e elevado ao 3 que eu botei fora. 8 ao cubo, 512, porque 8 vezes 8, 64, 64 vezes 8, 512. E acabou, velho. É só isso, sério. Sério, limite da f de x elevado a 9 quando x tende a 2 vale 512 aplicando a propriedade da potenciação. Exemplo 6. Dado que limite da f de x quando x tende a 2 é igual a 6 e limite da g de x quando x tende a 2 também é igual a 6, determine limite da raiz quadrada da f de x vezes a g de x quando x tende a 2.
Como nós temos uma raiz, vamos aplicar a propriedade da raiz, que é o seguinte: limite da raiz enésima da f de x quando x tende a a é igual a raiz enésima de limite da f de x quando x tende a a, considerando n inteiro positivo. E aí tem aquela ideia que eu falei, né? Se o n for par, limite da f de x maior que zero. Se n for ímpar, limite da f de x quando x tende a a menor ou igual a zero, pela questão das restrições da radiciação para números reais. Então, o que eu vou fazer? Simples, aplicar a propriedade, que é basicamente jogar o limite para dentro da raiz. Então, eu tenho limite da raiz de f de x vezes e de x quando x tende a 2 sendo igual raiz quadrada do limite da f de x vezes e de x quando x tende a 2. Agora, na parte dentro da raiz, basta aplicar a propriedade do produto, ou seja, raiz quadrada de quem? Limite da f de x vezes limite da g de x, ambos x tendendo a 2, né? Então eu vou ter que o limite da f de x quando x tende a 2 vale 6. O limite da g de x quando x tende a 2 vale 6 também. Então vai ficar a raiz quadrada de 6 vezes 6. 6 vezes 6 é 36, então raiz quadrada de 36 que vale 6. Show de bola? Valeu! Exemplo 7. Dado que limite da f de x quando x tende a 2 é igual a menos 3, determine limite do módulo da f de x quando x tende a 2. Logo, nós aplicaremos a propriedade do módulo. Limite do módulo da f de x quando x tende a a é igual ao módulo do limite da f de x quando x tende a a. Então, basicamente, pega o limite e joga para dentro do módulo que está valendo. Então, nós teremos limite do módulo da f de x quando x tende a 2 sendo igual ao módulo do limite da f de x quando x tende a 2. Só que nós sabemos quanto vale o limite da f de x quando x tende a 2, que é menos 3. Logo, será igual a módulo de menos 3. E módulo de menos 3, o módulo representa uma distância, então pensa de 0 até menos 3, eu tenho uma distância de 3. Então, o módulo de menos 3 é 3. Tem que finalizar, né? Então, nós teremos que o limite do módulo da f de x quando x tende a 2 é igual a 3. Último exemplo, determine limites de x ao cubo mais x ao quadrado menos 1 quando x tende a 2. Perceba que nós temos um polinômio, então é só pegar o x tendendo a 2 e coloco o 2 no lugar do x que está valendo. É um caso bem simples. Então, o que eu teria? Limite de x ao cubo mais x ao quadrado menos 1 quando x tende a 2 é igual a 2 ao cubo mais 2 ao quadrado menos 1. 2 ao cubo, 8. 2 ao quadrado, 4. Então, 8 mais 4 menos 1. 8 mais 4, 12. 12 menos 1, 11. Então, a resposta é 11. É claro que você poderia aplicar outras propriedades, como, por exemplo, da soma, a potenciação, a subtração. Por exemplo, ali eu tenho x ao cubo mais x ao quadrado menos 1. Então, você poderia separar da seguinte maneira. Limite de x ao cubo, quando x tende a 2, mais limite de x ao quadrado, quando x tende a 2, menos limite de 1 quando x tende a 2, aplicando a propriedade da soma e a propriedade da subtração. Tá? Então, tá valendo tais ideias. E daí, você pode pegar, vai ficar limite de x ao cubo quando x tende a 2. Você pode, se quiser, aplicar a ideia a melhor ideia seria substituir mesmo, né? Então, tu colocaria 2 no lugar do x, ficaria 2 ao cubo, limite de 8 quando x tende a 2, a gente sabe que vai ser o próprio valor, 8. Então, chegaria 8. Foi. Aí depois eu tenho limite x ao quadrado quando x tende a 2, substituindo 2 ao quadrado 4, limite de 4 quando x tende a 2. A gente sabe que é 4 mesmo. E o último caso, limite de 1 quando x tende a 2 também é 1. E tem aquele menos que estava ali antes dele, então ficaria de qualquer maneira 8 mais 4 menos 1, que dá 11. Então, assim, vai depender de você como você quer trabalhar. Enfim, você pode jogar direto, que está valendo, show de bola. Fechamos a aula sobre propriedades dos limites. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o like para ajudar o projeto. Desculpe a inatividade, estava um tempo sem gravar, eu sei, mas voltamos e vamos voltar com tudo, se Deus quiser. Peço, por favor, o apoio de vocês de sempre, os comentários, porque é o que motiva. Às vezes desanima um pouco pelo cansaço. Mano, parece que não, mas cansa muito fazer vídeos, cansa muito produzir, porque não é só isso daqui, né? É toda uma vida, é tudo fora também da própria criação de conteúdo, da rotina. Então é bastante cansativo e às vezes a gente está um pouco desanimado. Afinal, tem que editar os vídeos também, não é só produzir. Editar é chato pra caramba, cansativo.
Então eu não vou negar que às vezes eu fico um pouco desanimado para poder gravar. Não que eu não queira gravar, eu adoro gravar, mas editar e tudo mais, às vezes a gente fica um pouco cansado. E os comentários de vocês é o que nos motivam. Ler tudo isso todos os dias é o principal para mim, né? Não tem coisa melhor. Então, afinal, é um projeto gratuito, não estou procurando dinheiro aqui no YouTube. Então, eu espero que você tenha gostado da aula. Muito obrigado pela atenção. Deus abençoe todos vocês. Valeu e, pelo amor de Deus, acompanhe as próximas aulas para você aprender as demonstrações das propriedades e para com a decoreba, por favor. Valeu, forte abraço, tamo junto, amo vocês. Tchau!